Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos trazer aí as 4 melhores ações do setor financeiro para 2025, pessoal. Eu vou trazer aqui para vocês 4 bancos que estão extremamente baratos na Bolsa de Valores e tem aí potencial de valorização, mais bons pagamentos de dividendos, e você pode ganhar dinheiro nessa alta de juros que estamos tendo aí na economia brasileira. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque dentre esses 4 bancões que eu vou falar para vocês, um deles tem um potencial de valorização acima de 150% e ainda pode pagar dividendos aí acima de 11% ao ano. E aí eu vou revelar aqui qual é, dentre esses 4 bancões, essa joia rara que você pode ganhar muito dinheiro no médio a longo prazo. Mas antes de falarmos sobre esses 4 bancões, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conhecimento de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, eu já peço a sua inscrição embaixo, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedão no like, porque ajuda muito aqui no engajamento, pessoal. E é muito importante que vocês castiguem mesmo o dedão no like, porque aí eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e posso trazer mais vídeos relacionados aqui para vocês. E deixem sugestões e já comentem se vocês têm aí alguma dessas ações que eu vou citar para vocês. Bom, pessoal, o setor bancário, ele acaba sendo muito famoso na Bolsa de Valores, né? Principalmente porque ele compõe uma grande parte aí do Ibovespa. O Ibovespa, para quem não sabe, ele é o principal termômetro das ações brasileiras aqui no Brasil, tá? E aí os bancos, eles têm sim uma parte significativa no Ibovespa, por mais que o Ibovespa ele seja um índice ali exclusivamente meio que manipulado por ações de commodities aqui no Brasil, né? Semelhante a um Nasdaq lá nos Estados Unidos, que é manipulado por ações de tecnologia, enquanto aqui é de commodities, mas os bancos sim, eles têm a sua parcela de significância no Ibovespa e eles podem sim, a depender, movimentar o índice, tá? E aí, por ser um setor altamente importante na nossa economia, e inclusive é um setor aí extremamente perene, porque todo mundo depende de bancos, né, pessoal, no seu dia a dia para fazer suas transações financeiras. Então, já é um setor que a gente consegue perceber que dificilmente falirá, né? Apenas pode sofrer turbulências, portanto, essas turbulências podem proporcionar um cenário ali de oportunidade para quem gosta de ações do setor bancário, tá? Inclusive, eu, Pablo, detenho 95% da minha carteira em ações de bancos, tá? Eu tenho ali uma participação bem relevante no Banco do Brasil, quase 80% aqui da carteira do canal, e também possui uma parcela bem significante de BR Partners, tá? Que é, por mais que seja um banco ali de investimento, não é um banco múltiplo tradicional, é um banco extremamente rentável e que proporcionou crescimento no médio a longo prazo, tá? O setor de bancos, as ações, né, tem caído no curto prazo, por quê? Porque o Ibovespa tem caído forte nesses últimos tempos, tá? Perceba que na ótica mensal, o Ibovespa já acumula uma queda de 3,78%, pessoal. E colocando aqui na ótica anual, o Ibovespa fechou 2024 negativo, tá? 9,35% de queda. Então, basicamente, a depender do Ibovespa, você, este ano, encerrou no negativo, tá? Se nós olharmos aqui um pouco do fluxo de capital estrangeiro, que foi um dos motivos que fez a Bolsa Brasileira fechar no vermelho no ano de 2024, tivemos saídas ali fortes de capital estrangeiro. E para quem não sabe, o capital estrangeiro representa 70% de toda a negociação do Ibovespa. Então, quem faz preço na Bolsa Brasileira, nos ativos em geral, é o capital estrangeiro. Enquanto a outra grande parcela que faz preço aqui na nossa Bolsa é o investidor institucional, que acaba tendo ali uma participação bem relevante na nossa Bolsa Brasileira, tá? E aqui, por último, nós, meros mortais, pessoa física, né, que não faz nem cócega ali nos preços da Bolsa Brasileira. Perceba que pessoa física até tem comprado, viu, nesse cenário de queda. E me sinto aqui orgulhoso de participar desse de um aqui desses aqui de 356 milhões, sou eu que estou comprando ações ali brasileiras e acreditando no médio a longo prazo, tá? Outro fator determinante que fez a Bolsa Brasileira e o setor de bancos cair em geral
foi por conta do risco fiscal do governo federal. O governo tem tido um rombo nas contas públicas bastante elevado, tá? Isso fez com que a inflação ficasse aqui desenfreada no Brasil, chegando aqui a uma expectativa de 4,71% de IPCA, ou seja, a inflação está bem alta. Com isso, o Banco Central tende a adotar práticas contracionistas para desestimular o consumo na economia, ou seja, aumentar a taxa de juros para 14,75% ao ano. Isso acontece o quê, Pablo? O juro fica mais caro, encarece o custo de capital das empresas, principalmente dos bancos, tá? Por um lado, que os bancos se beneficiam com receitas financeiras por terem o seu capital atrelado em títulos de renda fixa, por um lado, eles são meio que prejudicados, né? Por isso que o mercado tem precificado uma queda, porque encarece o crédito e diminui a procura de clientes por crédito com esses bancos, tá? E aí acaba aumentando o risco de provisão, porque fica ali devendo, né? Os bancos, no caso, os clientes ficam devendo ali para os bancos em um período maior, porque o juro está sendo negociado próximo a 15% ao ano. E perceba que o Banco Central ainda não projeta um ciclo de afrouxamento monetário, mesmo ali para o ano de 2026, né? Nós percebemos que sim, o Banco Central projeta assim, uma queda, mas isso aqui, pessoal, acaba mudando muito rápido. E o cenário atual é que estamos em um ciclo de alta forte dos juros e o que isso impacta, isso deixa os ativos de renda variável, que são as ações, mal precificadas, tá? Então o mercado acaba pagando muito barato, acaba derrubando as ações no mercado. E isso pode trazer, sim, para vocês uma oportunidade. Agora, sem mais enrolação, a primeira ação de banco dessa lista, que eu acho que ficou extremamente barato, foram as ações do Banco Itaú, pessoal. O Banco Itaú, tá? Um banco que, inclusive, no ano passado aqui no canal, eu falava que era bem mais precificado. E realmente o Itaú era cotado por múltiplos bem maiores. Para que a gente tire ali, pessoal, né, um cálculo sobre o Banco Itaú, eu vou pegar a nossa queridíssima amiga calculadora, tá? Que vai ajudar a gente aqui nessa empreitada. Bom, pessoal, hoje o Itaú, aqui de antemão, está cotado por 6,76 vezes lucro, tá? Já pelo indicador preço-lucro, o Itaú já está barato. Por quê? Porque ele segue abaixo de sua média histórica, que é de ser cotado ali a 8,56 vezes lucro, tá? Então, com a perspectiva que o mercado tem de lucro para o Banco Itaú, só se o banco reportar o lucro projetado, que fica ali em torno de 40 bilhões de reais, multiplicado pelo seu PL histórico, isso já nos traria um valor de mercado aproximado de 341 bilhões de reais, tá? Hoje o Itaú detém uma base acionária, pessoal, no mercado de aproximadamente 9,8 bilhões de reais. Então, se o banco fosse precificado a 8 vezes lucro, poderíamos ter uma cotação de 34,81, que subtraído por esta cotação atual, o Itaú teria um potencial de valorização de aproximadamente 29,42% apenas para chegar na sua precificação histórica, tá? Para dividendos, o banco também está muito bom, tá? Porque 40 bi de lucro projetado subtraído pela quantidade de ações, nós filtramos ali um lucro por ação de 4,08. O bom do Itaú é que o próprio CEO disse que o payout continuará em 60%. O que é o payout, Pablo? A porcentagem de lucros distribuídas para os investidores, tá? Então, com o payout ali de 60% projetivo para o ano de 2025, não estou considerando extraordinários, o próprio Milton Maluf, que é o CEO aí do Banco Itaú, projeta dividendos extraordinários para o ano seguinte, tá, pessoal? Então, vezes 60%, poderemos projetar 2,44 por cada ação de Itaú e TUB3, ação ordinária, para o ano de 2025, tá? 2,44 dividido aqui por 26,90, que é a cotação atual, temos um yield projetivo que chega a quase 9% para o ano de 2025, ou seja, o Itaú ele tem boas perspectivas de bons pagamentos de dividendos. E se jogarmos um preço teto aqui de 7%, tá? Nós temos um preço teto de 34,85. Olha só que engraçado, o preço teto chegou justamente no seu PL histórico, ou seja, simboliza que o banco está barato, até mesmo utilizando aqui a lógica do preço teto. Subtraído pela cotação atual, nós temos uma margem de segurança que chega quase a 30%, ou seja, perceba que até mesmo o Itaú, que é um banco mais precificado, eu diria que dessa lista que eu estou passando para vocês, ele é o mais caro, né? Ele está largamente barato, tá? Isso que ele é um banco muito mais precificado no mercado por conta de sua qualidade, por reportar um ROI extremamente alto, né? Por ter um crescimento de lucratividade basicamente ininterrupto ao longo do tempo e por ser um banco que opera com margens muito saudáveis. Considerando aqui o preço justo de Benjamin Graham para analisar a precificação justa da ação, 22,5 vezes o LPA, que está ali de 4,01, multiplicado por um VPA, que está ali em torno de 20,54,
Isso nos proporciona uma precificação justa de 43,04, que subtraído pela cotação atual ali de Banco Itaú, nos dá um potencial de valorização de aproximadamente, pessoal, 60,03%, ou seja, o banco está barato e tem sim potencial de valorizar, fora que é um banco que já reporta uma qualidade muito boa para o acionista, porque nos últimos 10 anos entregou 478% de retorno e descontando a inflação, 236% de retorno, tá? Segundo bancão aqui da lista, que eu acredito que está muito barato. Ele está mais barato que o Banco Itaú, portanto o risco acaba sendo um pouco maior. Por quê? Porque o Banco Itaú ele tem uma carteira de crédito muito mais verticalizada, pessoal. Tem ali PJ, grandes empresas que detêm ali um nível de inadimplência mais controlado e um risco de crédito menor. O Santander, por outro lado, que é a segunda ação aqui da lista que eu acredito que está mais barata, e inclusive tem uma política de provento semelhante do Banco Itaú, é um pouco mais arriscado, mas claro, tem ali um potencial maior. Por quê? Porque a receita do Santander é atrelado para a pessoa física, tá? E pequenas e médias empresas e o varejo em geral. Que isso acarreta um risco de inadimplência maior, ou seja, tem um risco ali de crédito maior. O banco pode ter provisões para devedores duvidosos maior, o que faz aí com que o banco seja um pouco mais arriscado. Mas, pelos preços que o Banco Santander está e com a perspectiva de recuperação, eu acho que pode ser ali um case interessante. Por quê? Porque ele está abaixo do valor patrimonial, só para o mercado pagar ali o valor patrimonial dele hoje, tá? Se a gente pegar ali 15,75 e dividir por 11,30, isso nos dá um potencial de valorização de aproximadamente 39,38%, tá? Ou seja, só para ele chegar no valor patrimonial, ele já precisaria subir pelo menos 39%. Então isso já nos dá uma expectativa que o Santander está descontado. Pegando ali o seu PL projetivo, até porque o Santander projeta recuperação no lucro para os próximos anos, o mercado projeta ali uma recuperação até 15 bilhões, tá? Que era o que o banco lucrava antigamente, com o valor de mercado que ele tem hoje ali na Bolsa de Valores, de 89,37 bilhão. Ele é o quarto maior bancão aqui do país. Dividido por 15 bilhões, temos ali um indicador preço-lucro de 5,95, tá, pessoal? Isso aqui é muito bom. O que na sua média histórica, o Santander foi cotado por uma média de mais ou menos ali o quê? 10 a 12 vezes lucro, tá? Se o Santander voltasse a ser precificado pela sua média de 12 vezes, como antigamente, basicamente o banco teria um potencial de apreciação interessante, considerando ali a base acionária atual. 180 bi de valor de mercado dividido pela base acionária, isso nos proporciona uma cotação de R$ 24, que subtraído pela cotação que o Santander está no momento de 11,30, isso nos dá um potencial de valorização de aproximadamente 112,38%, tá? Só para Santander chegar na sua precificação histórica e também vocês viram que o valor patrimonial está muito depreciado. Fora que se o Santander recuperar este patamar de lucro como ele tinha antigamente, ele pode voltar a pagar excelentes proventos, porque ele paga ali 60% de payout, ele pode pagar 1,20 projetivo por cada ação, que nessa cotação de 11,30 pode proporcionar um yield futuro de 10,6%. Fora que se a gente jogar aqui um preço teto de 8%, colocando ali um prêmio de risco porque o banco é mais varejo, temos ali R$ 15 de preço teto, o que dividido por 11,30 nos dá uma margem de segurança de 32,7%. Então perceba que o Santander vai ficar muito descontado, principalmente com esta queda que o mercado tem jogado aqui nas ações. Aqui quando ele estava 14,15, eu não via tanta margem aqui nesses preços, tá? Agora, com a recuperação de lucro que o mercado projeta, mais que a ação desabou aí 22%, veio a ficar bastante interessante para quem visa o médio e longo prazo. Portanto, o risco é um pouco maior. Agora, a terceira ação dessa lista, o Bradesco, que é no caso o terceiro bancão aqui da lista, né, pessoal? O Bradesco, ele ainda é mais arriscado do que o Banco Santander. Então perceba que o risco aqui está aumentando um pouco nessas empresas, tá? Mas o o Bradesco veio a ficar muito barato, pessoal. Por quê? Por mais que ele tenha um risco maior que o Santander, a carteira de crédito dele é um pouquinho mais arriscada porque ele tem ali mais varejo em sua composição e pessoa física e pequenas e médias empresas, semelhante ao Santander. Mas o problema dele é que ele opera hoje com margens menores do que o Santander, tá? O Santander opera com uma margem líquida de 9% e um ROI de 10,47%, enquanto que o Bradesco não tem o controle de custos tão eficiente quanto o Banco Santander. Perceba que ele tem um ROI mais baixo e também detém ali
uma margem líquida mais baixa, tá? Isso faz com que o Bradesco seja ali uma opção um pouco mais arriscada, mas eu acredito que ele esteja bem mal precificado e tem uma boa perspectiva de recuperação também, tá? Hoje, pelo valor patrimonial, o Bradesco precisaria se apreciar apenas para chegar no valor patrimonial dele de 10,64, que é a cotação atual. O mercado precisaria subir a cotação em 47,55% apenas para o Bradesco chegar ao seu valor patrimonial. Colocando aqui a lógica do preço sobre lucro, o Bradesco está excessivamente descontado. Por quê? Porque temos um valor de mercado ali que fica na casa de 118 bilhões, o mercado projeta uma recuperação no lucro até 20 bilhões, isso nos projeta um preço sobre lucro projetivo de 5,9. Quanto que o Bradesco foi precificado em sua média? Mais ou menos a mesma média do Santander, em 11 a 12 vezes lucro, tá? Vamos colocar 11 ali na conta. 20 vezes 11 nos proporciona um valor de mercado de 220 bilhões, que subtraído ali pela quantidade de ações que o Bradesco possui aqui, pessoal, né? Que fica ali em aproximadamente 10,64 bilhões, isso nos proporciona uma cotação de R$ 20,67. Subtraído pela cotação atual de Bradesco, temos um potencial de valorização de aproximadamente 95% apenas para o Bradesco chegar ao seu patamar de preço histórico, tá? E aí, o Bradesco aqui, em termos de preço justo, ele também está barato, porque 22%, se a gente pegar o lucro aqui de 20 bi, subtrair pela quantidade de ações, tá? Temos um LPA de 1,87 projetivo. 22,5 vezes 1,87 vezes um VPA que está ali em torno de 15,70, né? Se não me falha a memória aqui, 15,70. Temos ali uma precificação justa de 25,70, que subtraído pela cotação atual de Bradesco a 10,64, isso nos proporciona um potencial de valorização de aproximadamente 141%, tá? Aliado com o pagamento de proventos, porque o banco ali lucrando 20 bi, subtraído pela quantidade de ações que ele tem, 1,87. 1,87 o Bradesco também projeta um payout de 60%. Perceba que todos os bancos, né, têm projetado um payout de 60% aqui na conta, né? Então, 1,12 aqui por cada ação, dividido por 10,64, temos ali então 10,5% de yield projetivo para Bradesco, e se jogarmos aqui um prêmio de risco de 8,5%, até porque temos ali, né, um risco maior envolvido no Bradesco, temos um teto de 13,17, que dividido ali por 10,64, isso nos dá uma margem de segurança de 23,8%. Então o Bradesco está muito descontado, com bastante de margem de segurança e potencial de valorização. Fora que tem ali o braço direito do Bradesco, que é a Bradesco Seguros, que pode ter ali um valor de mercado, inclusive semelhante ao da BB Seguridade, que fica ali em torno de 60 bilhões. Só o braço direito ali do Bradesco, de 60 bi dividido por 118, já representa ali 50% do valor de mercado do banco. Então perceba que o Bradesco também tem um valor oculto, o que acaba diferenciando ali do Santander, tá? Então, por mais que seja um banco mais arriscado, às vezes pelo prêmio de risco que ele está oferecendo, pode ser bastante interessante no médio a longo prazo, tá? E agora sim, pessoal, o último bancão aqui dessa lista. E para mim, esse é o bancão mais barato da bolsa, pessoal. Nada mais, nada menos do que quem? Ele mesmo. O Banco do Brasil, pessoal. Não tem como, tá? O Banco do Brasil, de todos os bancos que eu citei aqui para vocês, a minha opinião é que ele é o banco mais barato. Por quê? Porque ele alia a qualidade que o Itaú possui, ou seja, ele não tem um risco de crédito tão alto, mesmo que a carteira dele esteja ali 1/3 no agronegócio, que acaba sendo um pouco cíclico, ele tem ali participação grandes em grandes empresas na sua carteira de crédito, pessoa jurídica, então ele acaba tendo um índice de inadimplência bastante controlado, tá? E também ele reúne o útil ao agradável, porque além de ter uma qualidade semelhante ao do Banco Itaú, em indicadores extremamente parecidos em termos de ROI, em termos de rentabilidade, né? Retorno sobre ativos, crescimento de lucros, margens, tá? A margem do Banco do Brasil também é muito boa. Ele também tem o quê? Ele tem um preço basicamente igual ao do Bradesco, ou seja, um banco com uma qualidade de Itaú com uma precificação de Bradesco, pessoal. Para mim aqui é o melhor dos mundos. Por isso que eu tenho minha maior posição em Banco do Brasil, porque ele reúne uma precificação barata juntamente com uma qualidade interessante. Caso contrário, se o Banco do Brasil não tivesse tão barato, eu escolheria Bradesco e Itaú, tá? Com certeza. Ou Santander e Itaú. Para mim, os 4 bancos estão baratos, mas o Banco do Brasil está uma anomalia. E eu vou provar para vocês o porquê. Já de antemão, o seu valor patrimonial.
para o Banco do Brasil chegar ao seu valor patrimonial, a ação precisaria disparar pelo menos, tá? Considerando aqui a cotação atual, pelo menos 30,45%, tá? E aí vocês podem se perguntar, Pablo, mas o Bradesco está mais barato, ele pode disparar 50%, mas não se esqueçam que o preço sobre valor patrimonial a gente olha conjuntamente com o ROI. E de todos os bancos que estão baratos nessa lista, o Banco do Brasil é o que tem o preço sobre valor patrimonial muito baixo, correlacionado com o seu ROI, que está muito alto. Então a gente tem uma probabilidade maior de valorização no Banco do Brasil do que no Bradesco e Santander, por mais que o preço sobre valor patrimonial dos dois outros bancos estejam mais baratos, menos precificados, digamos, né, mais subprecificados. O Banco do Brasil está um pouco mais precificado, mas por ele ter um ROI muito maior, pelo menos 2 vezes maior do que esses outros dois bancos, basicamente o potencial de valorização fica maior, porque ele reporta uma rentabilidade mais expressiva. Então, temos aqui um potencial de 30% de alta, aliado com ROI acima de 15%, tá? E detalhe, esse ROI não está em 15% não. Se a gente pegar aqui o lucro líquido projetivo do Banco do Brasil para este ano, que o ROI ele mede justamente a relação do lucro líquido sobre o patrimônio líquido, qual que é o patrimônio líquido hoje do Banco do Brasil? Está ali em torno de 180 bilhões de reais. Consequentemente, o ROI está aqui em 20,5% ao ano. Então, aquele ROI está desatualizado. O ROI dele, inclusive, está semelhante ao do Banco Itaú, tá? Ou seja, um banco com ROI alto e ainda por cima, um banco que está bem barato, bem abaixo do valor patrimonial. E outra, o Banco do Brasil, projetando aqui o valor de mercado que ele tem na Bolsa de Valores hoje, subtraído, né, pelo lucro líquido projetivo, temos no caso ali um PL projetivo de 3,75 vezes. O Banco do Brasil, na sua média histórica, quanto que ele foi cotado em termos de precificação, tá? De preço sobre lucro? Em 6,49 vezes. Consequentemente, se o Banco do Brasil fosse novamente cotado a 6,49 vezes lucro, o mercado poderia pagar 240 bi de valor de mercado, que nos proporcionaria uma cotação de R$ 41,90. Dividido pela cotação que ele está agora a 24,17, isso nos proporciona um potencial de valorização de 73,38% apenas para o Banco do Brasil ser cotado pela sua média histórica. Colocando aqui a lógica do preço justo de Benjamin Graham, tá? Hoje o Banco do Brasil, pessoal, considerando ali o valor patrimonial atual, que está ali em torno de 31,53, hoje o banco detém uma precificação justa de 67,64, que para o Banco do Brasil chegar à sua precificação justa, ele precisaria subir pelo menos 179%. E perceba que não seria nada irreal, porque já teve momentos aqui que o mercado, mesmo com o banco com lucro líquido pela metade do que tem hoje, uma margem pela metade do que tem hoje, um ROI bem menor, e tudo bem menor, basicamente o mercado pagou ali 10 vezes lucro no banco, tá? Então imagina se o mercado hoje pagasse novamente 10 vezes lucro para o Banco do Brasil, tá? Realmente teríamos ali um potencial de valorização bastante interessante. E para dividendos, Pablo, para mim é o melhor de todos. Por quê? Porque o Banco do Brasil já dá o ouro, diferentemente dos outros bancos que a gente fica na expectativa, ele já mesmo dá o guidance, tá? Ele projeta 37 bilhões de lucro. Isso aqui não é o mercado, é ele que projeta, tá? Dividido ali pela quantidade de ações, nós temos ali um LPA de 6,45, que inclusive eu utilizei para calcular o preço justo, né? Vezes aqui o payout desconsiderando a reserva legal, temos ali 2,71 por cada ação líquido de Banco do Brasil. 2,71 dividido por esta cotação ali de 24,17, nós temos o quê? 11,2% de yield projetivo para os próximos 12 meses, ou seja, um provento bem alto. E se nós considerarmos aqui um preço teto de 9%, já que ele tem ali um dedo do governo, a gente coloca um prêmio de risco maior, ele tem ali um preço teto de R$30, que subtraído por 24,17, que é a cotação atual, margem de segurança de 24,5%. Ou seja, pessoal, para mim o Banco do Brasil, ele é o banco mais barato, tá? E se desconsiderarmos a BB Seguridade, o banco fica mais barato ainda, cotado ali a 3,3 vezes lucro. Então, pessoal, não tem como, tá? De todos os bancos, ele é o mais barato. Ah, mas é estatal. Mas lembre-se, estatais, quando estão muito baratas, elas podem proporcionar retornos até maiores do que empresas privadas, porque o mercado fica numa descrença tão grande que qualquer respiro na economia, respira no Ibovespa, basicamente os ativos já sobem fortemente. Perceba que em 2023 o Banco do Brasil subiu mais de 60%, né? Se nós observarmos aqui nos últimos 5 anos, olha aqui, para quem comprou aqui a R$16, o Banco do Brasil chegou a ser cotado a R$27, o banco disparou na cotação, inclusive nessa época aqui de 2022 ele estava cotado pelo mesmo múltiplo atual, aqui
né? Olha só, 3,3 vezes lucro, tá? Ou seja, quem comprou o Banco do Brasil pelo mesmo múltiplo que está atualmente, que está ali em 3,7, conseguiu 70% de alta, mais os dividendos que o banco proporcionou. Ah, Pablo, mas o agronegócio é cíclico. O próprio banco projeta que o pior, né, deve acontecer aí no quarto trimestre de 2024 e já com uma possível melhora para o primeiro trimestre de 2025. Então o banco já projeta ali o pico de inflexão ali para o primeiro trimestre, tá? E quem sabe as ações venham cair ainda mais, tá? Após o quarto trimestre, quando o banco provisionar um pouco mais, as ações podem ir ali para 22, 21 reais. Eu fico super de olho, já que se o Banco do Brasil chegar ali a 21 reais, ele ficaria ainda mais barato, tá? Se ele, claro, mantivesse uma projeção de lucro condizente para o próximo ano. O próprio mercado estima ali um crescimento de lucros, né? Mesmo que seja baixo, eu acho que no pior dos cenários o banco pode manter o mesmo lucro desse ano ou desabar um pouco, mas será desabará muito pouco ali para 36, 35 bi, o que ele ainda estaria extremamente barato nos preços atuais. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foram aí 4 bancões que estão extremamente baratos na Bolsa de Valores, por isso que eu tenho concentrado meus aportes no setor bancário no momento, que eu acredito que a oportunidade de preços está escancarada na nossa frente. Lembrando que nada se trata de recomendação. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo, deixarem nos comentários sugestões e macetar o dedão no like, porque ajuda muito aí no engajamento. E já comentem se vocês têm aí algum desses bancos aqui na lista, tá? Pessoal, terminando por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!